Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Voz Batista Brasil. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, sou pastor batista há mais de 40 anos, há mais de 50 anos, ocupando algum cargo de liderança na denominação batista, tendo vivenciado experiências em convenções batistas estaduais, Convenção Batista Brasileira, e estou aqui trazendo a minha ótica das questões ligadas ao mundo batista, ao mundo evangélico, religioso, ao país de uma maneira geral e ao mundo. É uma opinião de um batista e pode ser também a sua opinião como batista que me escuta. Se quiser expressar o seu pensamento, você pode gravar um vídeo de no máximo 15 minutos e enviar para mim, que nós estaremos publicando neste canal que pretende ser um canal batistamente democrático, ok? Nesta ocasião, eu gostaria de trazer uma palavra sobre o que define uma igreja como sendo batista. É uma pergunta que me foi feita e eu gostaria de começar a trazer algumas pistas. Eu já produzi material sobre identidade batista, mas nessa ocasião eu quero trazer algumas informações que poderão clarear, poderão ajudar ou poderão servir de pista para você poder entender bem o que significa ser uma igreja batista. Primeiramente, algumas pessoas já me perguntaram se Igreja Batista seria um nome dado apenas à Igreja Batista ligada à Convenção Batista Brasileira. Então, primeiro nós precisamos dizer que a marca Batista, falando aqui na linguagem empresarial, a marca Batista ela é de domínio público. A marca Batista não pertence a uma igreja, a uma pessoa, a uma organização. Já houve tentativas de registro dessa marca, mas o registro foi negado porque é uma marca que já tem mais de 400 anos de existência, portanto, ela é de propriedade pública. O que é que isso tem a ver com a compreensão do que é o que define uma igreja como sendo batista? É que a marca Batista é uma marca respeitada. Muitos não gostam, mas ela é uma marca respeitada no mundo inteiro. Os batistas são a maior denominação evangélica do planeta. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país protestante, na sua maioria, 70 a 75% que se declara protestante, os batistas são a maior denominação batista naquele país. Então, nós entendemos que é importante saber que essa marca é pública e que, portanto, não são batistas as igrejas apenas as filiadas à Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira é a convenção mais antiga nesse país, mas a marca é livre. Então, há pessoas que, como a marca é respeitada, abrem uma porta num canto de um bairro e botam o nome Batista. E não há como proibir que isso aconteça. Você vai encontrar, por exemplo, cidade como Salvador, que é onde o trabalho batista dirigido por brasileiros teve início, onde foi fundada a Convenção Batista Brasileira, você encontra muitas igrejas batistas que não são filiadas à Convenção Batista Brasileira, que não são filiadas à Convenção Batista Nacional, que não são filiadas à Convenção Batista Bíblica, que não são filiadas à Convenção Batista de Igrejas Independentes, que não são filiadas a igrejas da Convenção Batista da Fé. São as convenções batistas diversas que nós temos no nosso país, das quais a Convenção Batista Brasileira é a convenção maior e mais antiga, mas nós temos diversas outras convenções batistas no nosso país. Então, uma igreja não é batista porque ela é da Convenção Batista Brasileira, e nem uma igreja só é batista se for filiada à Convenção Batista Brasileira. Simplesmente são igrejas batistas. Hoje nós estamos tendo uma nova moda, que é a moda de eu vou fazer uma brincadeira aqui, de igrejas batistas imperialistas. O que é a igreja batista imperialista? É uma igreja local que se tornou muito forte e que, em vez de fazer como a tradição batista orienta cada nova comunidade que surge, cada congregação que surge, ela é organizada como igreja autônoma, livre, que segue a sua vida. Nós temos a prática agora no Brasil também de igrejas batistas que decidiram não mais transformar
suas congregações em igrejas. Então, a sede é tipo Assembleia de Deus, por exemplo, tem uma igreja sede. Então, nós temos hoje pastores batistas ligados à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, de igrejas filiadas à Convenção Batista Brasileira, mas que não têm uma visão de organização de igrejas batistas livres e vão formando uma espécie de império. A sua igreja base é a igreja que tem o poder econômico, que tem o poder político, que tem poder de decisão, e as suas congregações espalhadas pela cidade, espalhadas pelo estado ou fora do estado, essas congregações não se tornam independentes, elas passam eternamente como sendo uma espécie de filial daquela igreja batista local. E assim um pastor vai formando uma espécie de império, em vez de participar de uma convenção e disputar a cada 2 anos a presidência de uma convenção, para ele é muito mais cômodo ter a sua igreja forte, como se fosse um sol cercado de planetas com congregações espalhadas e, portanto, ele vai formando o seu império. Então, são igrejas batistas. Você vai dizer que essa igreja não é uma igreja batista? Nós não temos uma base para negar a essa igreja o direito de se chamar batista. Então, o que é que define uma igreja batista? Eu gostaria de começar citando 4 livros aqui. Eu gostaria primeiro de citar esse livro aqui, História da Igreja Cristã, publicado pela Haste, é um livro bem antigo, e aqui ele vai, é o volume 2, esse que eu estou usando, e aqui ele vai citar alguma coisa da igreja, do surgimento do primeiro movimento, de onde veio o movimento que surgiu uma igreja batista. Diz assim: o movimento separatista, cujas últimas consequências foram de largo alcance, teve seus começos no início do reinado de Tiago I, isso falando na Inglaterra, quando John Smith, ex-clérigo da igreja estabelecida, ou seja, esse John Smith, que era anglicano, que é uma igreja católica anglicana, uma das igrejas católicas que você conheceu na história, que a igreja anglicana ela surge de uma divisão por questões do divórcio do rei da Inglaterra, então é uma igreja católica anglicana, e ela então diz aqui que ele adotou princípios separatistas e se tornou pastor de uma congregação em Gainsborough. De imediato, conseguiu aderentes nos próprios distritos rurais. E uma outra congregação se formou na casa de William Brewster, em Scrooby. Desta congregação era membro o jovem William Bradford, e desfrutou ele da direção e ensino do amável John Hobson. Como Smith, ex-clérigo da Igreja da Inglaterra, e que também cria ser um separatismo, o caminho certo. O separatismo era separar-se da Igreja Católica Anglicana. Sentindo o peso da oposição dessa ideia de separação, membros da congregação de Gainsborough, chefiado por Smith, exilaram-se em Amsterdã, provavelmente em 1608. A de Scrooby, dirigida por Hobson e Brewster, seguiu o mesmo caminho da Holanda, finalmente estabelecendo em Leiden em 1609. Então, observe o caminho, o início do movimento de onde vem a primeira igreja batista. Ele começa aqui nesse final de século XVI, início de século XVII, na Inglaterra, e ele então, o movimento precisa fugir para a Holanda por conta de pressão e busca de liberdade. Em Amsterdã, Smith entrou em controvérsia com Francis Johnson, baseando-se em seus estudos do Novo Testamento. Guarde essa palavra aqui, que ela é muito chave. Novo Testamento. Concluiu que o método apostólico para receber membros da igreja era pelo batismo, após confissão de arrependimento diante de Deus e fé em Cristo. Em 1608 ou 1609, então, se batizou a si mesmo por imersão e os demais de sua igreja, estabelecendo a primeira igreja batista ainda em solo holandês. 1608, 1609, ninguém pode dizer a data com precisão, pelo menos não esse autor. Smith se tornou arminiano
Também é interessante, já que a primeira igreja batista, o primeiro grupo de batistas, a primeira declaração doutrinária batista, então nós vemos aqui o registro que esse grupo se tornou arminiano, aceitando que Cristo morreu não apenas pelos eleitos, mas por toda a humanidade. Esta sua nova ênfase o aproximou da posição anabatista e alguns da sua congregação, por fim, se filiaram aos menonitas holandeses. Smith morreu tuberculoso em 1612, antes que a transferência fosse completa. O remanescente de sua congregação, no entanto, aderiu aos batistas ingleses sob a direção de Thomas Ellis e John Merton. Retornaram à Inglaterra em 1611 ou 12, tornando-se a primeira congregação batista em terra inglesa. Arminianos, em seus pontos de vista, foram conhecidos como batistas gerais. Eram grandes campeões da tolerância religiosa. Isso aqui é um fato histórico que marca a história dos batistas e que os batistas brasileiros precisariam estudar novamente a sua história para entender que o registro é que eles eram grandes campeões da tolerância religiosa. Se os batistas brasileiros estivessem tendo uma boa educação teológica, conhecendo bem a história nos seminários, eles não estariam fazendo a bobagem que estão fazendo de perseguir seus irmãos batistas, de proibi-los de ensinar em seminários, de proibi-los de produzir materiais para literatura, para a própria convenção, de impedir que eles falem em fóruns quando os preletores são convidados ou em seminários para debate. Por quê? Porque os batistas desse momento são liderados ou por um grupo de pessoas ignorantes ou por um grupo de pessoas de má fé, que, portanto, não respeitam a tolerância. Na verdade, eu prefiro mais a palavra de Rubem Alves, que Rubem Alves diz que nem seria a palavra tolerância, porque a palavra tolerância é aquela que dá a impressão que o tolerante está certo e o tolerado está errado, e que, portanto, um ato de bondade tolerar. E ele defende que não, que tolerância não deve ser a palavra, mas o reconhecimento do direito inerente das pessoas crerem e pensarem da forma que elas acharem melhor para a sua vida. Enfim, seria mais uma palavra de respeito ao pensamento diferente. Mas para não prolongar, vamos aqui para um segundo documento. Aqui eu tenho para você documento, Documentos da Igreja Cristã, esse livro também que foi produzido pela ASTE. A ASTE é a Associação de Seminários Teológicos Evangélicos do Brasil, é uma organização que os seminários batistas fizeram parte até mais ou menos, se eu não me engano, em 1980, quando veio esse movimento fundamentalista que domina a liderança da Convenção Batista Brasileira e de muitas convenções estaduais. Então, eles se retiraram da Associação de Seminários Teológicos Evangélicos, porque na linguagem deles, eles seriam seminários, seria uma organização, digamos assim, uma organização liberal. Não é? Então, nós temos aqui esse livro, e na página 344, eu só vou fazer uma leitura breve aqui, não é uma leitura longa, só para você falar. Esse livro é de documentos da Igreja Cristã, uma série de documentos. Então, nessa página, vai falar da confissão de fé batistas. Então, ele cita duas confissões de fé. A primeira confissão de fé foi de 1646, século 17. Esta confissão de fé foi redigida por 7 congregações em Londres em 1646, contém 52 artigos. Primeira declaração de fé. E aqui eu achei interessante quando fala da Bíblia, diz assim, não são as leis dos homens, as tradições não escritas, mas tão somente a palavra de Deus contida nas Escrituras. Observe, a primeira declaração de fé falava da palavra de Deus como contida nas Escrituras. Também nós encontramos mais adiante, dizendo assim, assim congregados, cada igreja, vai guardando para você entender o que é uma igreja batista, cada igreja tem poder que lhe é dado por Cristo para o seu bem-estar, a fim de escolher em seu meio pessoas capazes para presbíteros e diáconos,
e ninguém tem o poder de lhes impor estes ou aqueles. Observe aqui que é muito interessante, porque hoje em dia nós temos dentro do meio batista e alguns presidentes de ordem de pastores batistas que acham que o seu papel é colocar pastores. Quando uma igreja fica sem pastor, então ele vai para a igreja, vai procurar a liderança da igreja, se aproxima dos membros da igreja para influenciar, para que aquela igreja abra espaço para um pastor que pense como ele, que pense como o seu grupo. E ele então está usurpando a liberdade da igreja local. E muitas igrejas formadas por lideranças, pessoas mais simples, quando ouvem falar é o presidente da convenção, é o presidente da ordem, eles acham que é uma autoridade, e é realmente uma autoridade, mas não com esses poderes. Porque o texto, por exemplo, desse ponto da história, no início da história, diz assim: cada igreja tem poder de escolher pessoas para serem seus presbíteros e diáconos, e ninguém tem o poder de lhes impor estes ou aqueles. A comunidade é uma comunidade livre, tá bem? Nós encontramos também mais adiante, na página 345, é dever do magistrado proteger a liberdade de consciência dos homens, pois sem ela, todas as outras liberdades nem merece ser mencionadas. Nem podemos impedir que seja feito o que o nosso entendimento e consciência nos obrigam a fazer. Então, é papel das autoridades, inclusive eclesiásticas, garantir a liberdade e não tolir a liberdade, como nós temos visto. Mas, e se qualquer homem impuser sobre nós aquilo que não vemos ser mandado por nosso Senhor Jesus Cristo, preferimos morrer 1000 mortes a fazer qualquer coisa contra a luz da nossa consciência. Isso é batista. Isso é a história dos batistas, tá? Está aí ligado à primeira confissão de fé dos batistas. A segunda, 1677, ela é modelada sobre a Confissão de Westminster, foi publicada em 32 capítulos em 1677 e novamente em 1689, com a recomendação de mais de 100 congregações. Aqui eu acho interessante, eu destacaria que a outra visão, se na primeira declaração de fé se falava que a palavra de Deus está contida nas Escrituras, aqui diz assim: a regra infalível da interpretação da Escritura é a própria Escritura. Então, isso aqui é um ponto de divisão, essa última fala é um ponto de divisão hoje no meio batista. A Convenção Batista Brasileira define que a Bíblia deve ser interpretada à luz da pessoa, da vida, dos ensinos de Jesus Cristo. Essa confissão de fé, observe, das duas, nós temos 3 opções aqui, não é? A primeira diz que a palavra está contida nas Escrituras. A segunda diz a regra infalível de interpretação da Escritura é a própria Escritura. E nós batistas hoje entendemos que a Bíblia ela deve ser interpretada à luz da vida e dos ensinos de Jesus Cristo. Um movimento que queira ser batista de origem realmente deveria voltar à Confissão de Fé de 1646, que é a primeira, já que defende que o critério de antiguidade é o critério de ser. Não estou recomendando que façam isso, porque eu não creio que critério de antiguidade seja critério para definir o que é certo e o que é errado. Sobre isso falarei num outro vídeo. Critério de antiguidade não é critério para você definir se uma coisa é boa ou ruim, se uma coisa está certa ou se uma coisa está errada, tá bem? Então, esse segundo livro. Terceiro livro que nós temos aqui, e eu vou fazer assim, eu vou deixar para falar agora, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou terminar esse vídeo aqui dizendo que eu mostrei para você 2 livros, temos aqui 2 livros, um é História da Igreja Cristã, outro é Documentos da Igreja Cristã, que você deve procurar, que você deve ler, porque aqui são 2 bons materiais de história que você pode utilizar para conhecer
o início do movimento batista e o que é que define o movimento como sendo um movimento batista, tá bem? Se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com suas amigas e com seus amigos, e no próximo vídeo eu vou continuar falando sobre o que define uma igreja que pode ser considerada batista, ou que define uma igreja como uma igreja batista. Abraços!